Olá vocês, quem está falando aqui é o Anderson Lopes, o seu atleta paralímpico, hoje nessa iniciativa do Correio da Manhã, nos dando a oportunidade de fazer um programa não para mim, mas para você que está nos assistindo e quer saber muito mais sobre inclusão e direito das pessoas com deficiência. Então eu agradeço essa oportunidade que o Correio da Manhã está nos dando para a gente ter voz e poder falar muito mais sobre acessibilidade, direito e responsabilidade com relação às pessoas com deficiência. Eu sou Anderson Lopes, medalhista paralímpico em Atlanta e Sydney e vou estar aqui diariamente falando com você sobre assuntos de nosso interesse, do interesse das pessoas com deficiência. Mas para a gente começar o nosso dia, o nosso programa, que vai ter o nome Mais Inclusão e vai estar aqui trazendo para vocês coisas do nosso cotidiano, não só do estado do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Então é importante você estar aqui juntinho com a gente, para a gente estar cada dia mais podendo falar sobre o respeito, a dignidade humana relativa às pessoas com deficiência e mais, às famílias das pessoas com deficiência. Eu sou o Anderson, eu sou uma pessoa com deficiência, tenho uma paralisia cerebral que diminui o meu movimento do lado direito do meu corpo, braço e perna, e dessa deficiência, vamos dizer assim, me tornou um medalhista paralímpico. Eu fui medalhista em Atlanta em 96 e em Sydney, na Austrália, no ano 2000. Hoje eu tô aqui, bem bonitão, tô com uma camisa bege, tenho o cabelo cortado liso, tô com uma barba e minha mãe ainda fala que eu ainda sou bonitão. Então a gente vai estar cada dia mais falando aí pela dignidade humana e fazendo aqui, trazendo para vocês a cada dia pessoas e personalidades importante, logicamente, da política, da vida social e pessoas comuns para estar debatendo com a gente, com a sociedade, o direito das pessoas com deficiência. Então é um programa feito com muito carinho para você. Não perca, hein? E você que está nos seguindo aí, está em casa, está no carro, está andando na rua, aqui a gente quer apresentar para você como vai ser o nosso programa. A gente tem um estúdio com as siglas e com as informações pertinentes ao direito das pessoas com deficiência. A gente vai estar falando, logicamente, de muita inclusão e aqui, nesse estúdio oferecido pela TVC, do Correio da Manhã, a gente vai ter a oportunidade de fazer grande bate-papo e o mais legal, trazer debate, trazer informação, desmistificar e quebrar alguns paradigmas com relação às pessoas com deficiência. Vamos dar voz às famílias para que quem cuida seja assistido e ouvido e possa, assim, ter o direito de fala, o direito de respeito, aonde a pessoa com deficiência e seu familiar vai estar aqui com a gente, no nosso estúdio, para promover a inclusão ao qual esse programa foi criado. Mais inclusão, hein? Guarda na tua mente e guarda no teu coração esse importante programa que eu já vou até dizer de primeira, pioneiro, aonde a gente vai trazer muitos assuntos, não só de acessibilidade. Vamos estar tocando também com relação ao esporte paralímpico. Minha praia, falar sobre classificação funcional, falar sobre atletas paralímpicos, falar sobre a posição do Brasil, no cenário internacional do esporte, trazer muitos atletas aqui para estar trazendo para vocês que são pessoas com deficiência, que são familiares ou que ficaram há pouco tempo pessoa com deficiência, mostrar para vocês um mundo magnífico, um mundo importante, um mundo de solidariedade. E esse programa está sendo feito com muito carinho. Daqui a pouco a gente vai ver os bastidores da galera que está por trás do Anderson, do Mais Inclusão, do Correio da Manhã, aonde a gente vai estar mostrando não só a luta pelo direito das pessoas com deficiência, mas principalmente vitórias e glórias, que é o importante da construção desse programa para todos. E nesse dia de programa 00,
o primeiro programa Mais Inclusão da TVC do Correio da Manhã. A gente quer dar honra à casa, né? A gente quer trazer uma pessoa muito especial. Não só especial como profissional, mas especial de coração, de nos oferecer uma oportunidade de mudança, não só na vida da pessoa com deficiência, mas na voz, no direito de se expressar. Esse programa, como eu falei anteriormente, foi feito para nós, pessoas com deficiência, profissionais que trabalham com a inclusão, acessibilidade de pessoas com deficiência e principalmente quem está no meio de comunicação. Como a gente é pioneiro e a gente não pode deixar de agradecer essa oportunidade, a gente vai estar trazendo aqui o presidente do Grupo Correio da Manhã, aonde nos deu essa oportunidade, o meu amigo, o nosso amigo, Marcos Salles. Tudo bem, Marcos? Tudo ótimo, Anderson. É um prazer enorme estar aqui com você, participando desse lançamento, né? Desse grande programa, desse programa muito importante para todas as pessoas com deficiência. Então, espero que seja realmente um programa que possa atender às expectativas de todos. A gente vai estar se esforçando bastante, é um tema onde a parte da inclusão e principalmente das famílias, a gente vê todos os dias, não só na mídia, mas a gente que lida no dia a dia com as pessoas com deficiência, a gente vê a necessidade de dar voz para essas pessoas, principalmente para os familiares. E eu de coração, Marcos Salles, te agradeço essa oportunidade de ser o teu amigo atleta paralímpico. A gente fez muitas atividades juntos, daqui a pouco vocês vão saber por que o Marcos Salles criou esse programa para a gente, Mais Inclusão da TVC e do Correio da Manhã, ele como presidente do grupo hoje, e essa expectativa ao qual todas as pessoas têm de saber um pouco mais de inclusão. Aonde você se inspirou para trazer esse assunto em pauta nas suas iniciativas como jornalista? Bom, primeiro vou me apresentar um pouquinho para as pessoas. Sim. Então, meu nome é Marcos Salles, eu sou presidente de um grupo de comunicação chamado Correio da Manhã. Correio da Manhã, ele tem, além dos jornais do grupo, que é o jornal Correio da Manhã, que é esse aqui, que é um jornal centenário, é um jornal que tem mais de 100 anos de história e que nós pudemos fazer o relançamento dele aqui. E o Correio da Manhã, ele circula no Rio de Janeiro, em Brasília, em Petrópolis, em todo o sul fluminense, em cada cidade, cada região dessa, ele circula com um nome diferente. E temos também o Jornal da Barra, que é esse jornal aqui, que é um jornal de circulação gratuita, né? E esse jornal aqui é a Barra e toda a região aqui da Barra. Então você tem São Conrado, você tem Jacarepaguá, Vargens e etc., né? Recreio dos Bandeirantes e tal. E é um jornal voltado para o comércio, para a questão local aqui da região. O jornal Correio da Manhã já é um jornal um pouco mais político. E dentro do grupo de comunicação, nós temos também a TVC, que é uma televisão onde está sendo inicialmente passado esse programa. Legal. Mas as pessoas também vão poder assistir através do YouTube, né? Então, através do YouTube, TVC 16, as pessoas vão poder também assistir o YouTube. Você vai poder mandar o link desse programa para todos os amigos. Bom, meu nome é Marcos Salles, eu tenho 57 anos, sou branco, um cabelo... Não é mais grisalho, porque eu pinto, né? Isso aí é segredo. É segredo. Mas, enfim, o cabelo liso, castanho, né? Castanho escuro. Hoje eu estou aqui de camisa rosa, né? Calça azul, camisa social. E também minha mãe fala que eu sou bonito, viu? Ainda mais com esse óculos bonito aí, olha. Eu uso óculos, então um óculos com aro transparente, então dá uma visibilidade bacana. Bom, Anderson, falando um pouquinho sobre essa questão da minha participação nas questões da pessoa com deficiência, né? Eu não tenho na minha história, na minha família, ninguém com nenhum tipo de deficiência, né? Na verdade, eu tenho uma história que é a minha mãe, quando eu era pequena, minha mãe participava da Associação de Pais da APAI, né? Ela fazia jantares, almoço e tal para arrecadar recursos para a APAI lá em Teresópolis, né? E isso, de alguma forma, mexeu um pouco comigo e tal. E quando foi passando o tempo, ao longo da minha carreira, eu tenho dentro de mim uma consciência de que as pessoas, elas faltam para as pessoas, basicamente, um negócio chamado oportunidade. Boa. Né? Então, eu sempre brinco, eu falo da minha filha quando eu falo sobre isso, porque eu tenho uma filha chamada Isabela, e a minha filha, ela
tem a oportunidade de fazer as 3 refeições do dia, mora num lugar bom, tem plano de saúde, vai ao médico, tem uma boa alimentação, vai em boas escolas. Seguramente, quando ela terminar a faculdade, o papai vai ajudar ela a arrumar um bom emprego e tal. E qual é a diferença dessa Isabela para aquela Isabela que mora numa comunidade, que não tem acesso à escola direito, que não tem as suas alimentações, que não tem um pai que pode ajudar a fazer cursos especiais, etc. Qual é a diferença da minha Isabela para essa Isabela? É um negócio chamado oportunidade. Se as pessoas têm oportunidade, elas conseguem alcançar os seus objetivos. Então, em uma posição que eu acabei tendo, né, o privilégio de obter como presidente do Jornal Dia, como presidente do Correio da Manhã. E para você que está em casa, eu conheci o Marcos Salles no Jornal Dia. Daqui a pouco eu conto essa história. Então, e como eu tive esse privilégio, né, essa oportunidade, então eu tenho dentro de mim uma sensação de quase que obrigação, de também gerar oportunidades para as pessoas. Então, se eu sou uma pessoa abençoada em alguns aspectos, por que não tentar ajudar as pessoas? Só que dentro desse caminho, Anderson, tem uma questão fundamental, né? A questão é que eu tenho a oportunidade de fazer os links, né? Mas para que você possa, de fato, fazer as coisas acontecerem da maneira correta, como ela deve ser, né? E não da boca para fora, o que você precisa? Você precisa trazer valores, de fato, como você. Que é uma pessoa que, de fato, não é uma pessoa que fala de deficiência, né? Você vive a deficiência. Então, é muito diferente isso. Por mais que eu possa fazer muitos esforços, eu jamais vou alcançar, né, o teu nível de informação, o teu nível de necessidade. Então, eu acho que para a gente poder ser completo, a gente tem que trabalhar em grupo, né? Então, eu tenho um sócio, que é o Denis, que é uma pessoa que também milita muito nesse segmento. Vai inclusive, estar no outro bloco com a gente. Daqui a pouco. E que vocês vão conhecer. Ele, sim, é uma pessoa que tem uma linguagem apropriada, adequada, etc. Tem um profundo conhecimento da área. Junto com você, que é uma pessoa que é um militante oficial, né? Então, eu acho que essa junção de pessoas que conseguem fazer a intermediação com pessoas técnicas, com pessoas que, de fato, têm a propriedade, né, de falar, eu acho que isso pode fazer a diferença. E isso aconteceu em alguns momentos da nossa vida. Sim. E eu acho que é isso que a gente vai poder falar bastante aqui. E o grande, você que está em casa aí agora nos assistindo, só falando, Mais Inclusão é um programa para você, onde a gente vai dar oportunidade a todos os dias de trazer pautas pertinentes, não só às pessoas com deficiência, mas também para as famílias. E o grande barato desse programa estar aqui acontecendo não é porque nós, pessoas com deficiência, não é porque o Anderson Lopes foi procurar o Correio da Manhã, o Marcos Salles. O Marcos Salles, já trabalhando esse coração e essa cabeça dinâmica, ele falou, eu quero fazer um programa. Eu falei, epa, eu quero fazer um programa de... como é que vai ser isso, Marcos? Não, a gente vai fazer, vai ter estúdio e a gente está aqui hoje materializando esse sonho, Marcos Salles, e aí o movimento, o segmento da pessoa com deficiência só tem que te agradecer. Mas aí eu queria tirar um pouco esse terno de presidente e falar da pessoa, Marcos Salles. Eu conheci o Marcos Salles em 2017, recebi um convite do Comitê Paralímpico, né? O presidente na época me ligou e falou assim, tem um grupo de pessoas querendo fazer uma feira para pessoa com deficiência. Eu botei a mão na cabeça. Nossa, mais uma pessoa querendo se aventurar. Aí quando falaram que era o presidente do Jornal Dia, logicamente, eu como atleta, sabendo que a comunicação é importante, falei, vou lá conversar com esse cara. E fui representando na época a Andef, a Associação Niteroense dos Deficientes Físicos. Fui muito bem recebido no Jornal Dia. E desse papo, fala pra gente o que nasceu no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Então, foi um privilégio, na verdade, ter conhecido o Anderson. Eu acho que boa parte da execução do Universo da Inclusão, do evento, né, Universo da Inclusão, foram 3 eventos maravilhosos. Uma feira, né? Uma feira fantástica. E boa parte da execução disso... evidentemente que tem a sua mão, né? E o grande barato quando ele falou... eu quero contar um detalhe aqui, que eu acho que é fundamental, porque o dia que eu conheci o Anderson, ele entrou lá na minha sala, lá no jornal,
E aí ele olhou para minha cara assim, ficou lá parado, olhando para mim e me vendo falar, e eu tentando explicar para ele qual era o projeto e tal, todo empolgado. E aí uma hora ele olhou assim e falou assim: você sabe por que eu vim aqui? Eu falei: não, imagino que seja para poder nos... Porque eu queria saber quem é esse cara aí que está querendo falar em nome da pessoa com deficiência, mas eu estou achando que você realmente tem o coração bom. Então, na verdade, é uma questão muito importante, eu acho que isso foi muito, muito louvável da sua parte. Natural, de querer saber quem é que estava ali querendo, né, como você falou, se aventurar para falar desse processo, né? Então, eu acho que é legal. Mas o fato é que é o contrário, né? E aí, na época, como presidente do Jornal Dia, eu tinha acesso ao Ministério da Saúde, eu tinha acesso ao governo do Estado, prefeitura, etc. Então, facilitou, na verdade, a gente buscar, na verdade, patrocínios para a gente bancar um evento. Porque é um evento de 3, 4 mil metros quadrados gigante. E tal, um evento gigante com expositores, etc. O primeiro foi na Arena Olímpica. Foi na Arena Olímpica, o primeiro e o terceiro, né? O segundo a gente fez no Sul América Seguros. Mas, e aí eu tinha, na verdade, ali um parceiro, que é o Denis, né, que daqui a pouco está aqui, e o Denis, ele era a pessoa técnica que me ajudava dentro da questão da construção do evento, né? E, claro, que para algumas outras coisas a gente contava fundamentalmente com você, né? Porque a gente conseguiu retomar o basquete e fazer o elo. Isso, assim, nos dava a credibilidade em alguns aspectos que a gente precisava. Marcos Salles, eu vou falar uma coisa. Lá a gente pôde voltar com o Campeonato Carioca do Rio de Janeiro de basquete. Sim. Foi tão bom o evento e a oportunidade de a gente fazer aquele jogo quadrangular de basquete, o Campeonato Carioca, que uma pessoa daquele campeonato se tornou presidente da Confederação Brasileira de Basquete Cadeira de Roda, meu amigo Mário Belo, que eu mando um abraço, vai estar aqui com a gente também num programa, já fica o convite, mas a importância de fazer programas e eventos com responsabilidade. Sim, com certeza. E aí, assim, para quem não conheceu o universo da inclusão, né, a feira, nós tínhamos, além da feira, nós tínhamos o site, a revista, tinha uma série de projetos dentro, né, desse universo da inclusão. E a gente parou com o projeto todo em função da Covid, né? Da pandemia. Parou a pandemia. E agora nós estamos retomando, só que nós estamos retomando de uma outra forma, né? Desculpa. Nós estamos retomando primeiro com esse programa, que é uma oportunidade que a gente está gerando esse espaço, e estamos fazendo seminários, né? Nesse primeiro momento nós estamos fazendo seminários junto com o SESC, mas a ideia é a gente desenvolver, agitar e fazer novos negócios. Mas a feira, ela tinha 5 pontos fundamentais para a gente, né? Esse era a forma que a gente Cidade olhava, da inclusão. Então a gente tinha lá, em primeiro momento, a gente tinha que era um espaço de informação, né? Então a gente tinha lá palestras. E as palestras, a gente tinha palestras com técnicos, né, com pessoas da saúde, nós tínhamos palestras emotivas, né? Então você tinha vários tipos de palestras, ou seja, era para levar informação. O segundo é que você tinha ali a oportunidade de levar tecnologias assistivas. Então você tinha todos aqueles estandes apresentando todo tipo de equipamento, até automóveis, tinha aqueles vários carros e tal, não sei o quê. Então tudo aquilo ali era uma tecnologia assistiva que, claro, a pessoa com deficiência ia lá, ela queria saber a última cadeira de rodas, cadeira que levantava, cadeira que não levantava, enfim. Cadeira esportiva para fazer atividade. Então tinha aquela questão do óculos, né, que fazia a leitura. Então muitas tecnologias que ficavam disponíveis. A terceira coisa era o espaço onde estavam as ONGs, né, as associações, o próprio governo, né, que tinha os seus espaços ali, porque era onde a pessoa com deficiência se relacionava, né, com as instituições, né. Depois você tinha um quarto item, que eu acho que era um item muito interessante, que era o item onde as pessoas com deficiência podiam assistir outras pessoas com deficiência em posição de destaque. Então a gente tinha lá cantores, tinha os jogos, né? Você tinha humor, você tinha todo tipo de atividade. Tinha desfile, né? Desfile tinha de cadeirantes. Tinha um museu sensorial também, então, né? Então esse é o quinto ponto. Né? Então, assim, é o fato da pessoa com deficiência ver que ela pode participar de várias atrações, né? Então ela se ver ali é um momento onde as pessoas se sentem representadas. E o quinto e último, não menos importante, e para mim eu acho que era o que mais impactava, né,
eram os espaços sensoriais. Por quê? Porque aí os familiares ou visitantes que não têm nenhum tipo de deficiência, elas poderiam vivenciar a experiência. Então você tinha lá o Experimentando Diferença, que é um projeto lá de um rapaz lá de Fortaleza, né? E as pessoas sentavam na cadeira, elas andavam com a cadeira, arremessavam a bola, faziam uma série de atividades. Aí você tinha o futebol com de guiso, né, para deficiente visual. Você tinha uma área sensorial que você entrava, vendava os olhos, então você tinha que identificar através do paladar, do cheiro, né, saber o que você estava colocando na boca, o que você estava cheirando, o que você estava encostando. Então, é você pegar as pessoas e colocar elas no lugar da pessoa com deficiência. E isso faz toda a diferença. Maravilha. Por quê? Porque as pessoas começam a perceber como é, né, a vida da pessoa com deficiência, e isso faz com que a pessoa reflita e pare para pensar. Na hora que ela vai parar o carro na vaga da pessoa com deficiência, na hora que ela vai... Só um minutinho. Esse minutinho é muito importante, sim, né? Poxa. Sim, é um minutinho para quem, né? Para quem? Então, assim, é muito complicado isso. Então, você quando coloca a pessoa no lugar da pessoa com deficiência, ela para avaliar melhor aquilo que ela está fazendo e começa a pensar, poxa, porque de alguma forma, né, o Anderson, todos nós podemos estar em algum momento em uma cadeira de roda. Estamos envelhecendo, vamos ter dificuldade de locomoção, sim. Vamos ter problemas de visão, de visão, de baixa visão. Então, em algum momento, você tem essas dificuldades. Então, que você possa, de alguma forma, olhar para isso de uma forma um pouco mais carinhosa. Eu, na meu ponto de vista, o que eu gostaria, né, uma vez um jornalista me perguntou, mas você acha que isso é muito importante até quando? Eu falei assim, olha, o que eu gostaria é que a gente não precisasse ter a feira para levantar essa bandeira. O dia que isso for, de fato, algo tão importante, tão relevante para toda a sociedade, a gente não precisa mais levantar a bandeira. Como é que é essas coisas, né, Marco? A gente está falando aqui, eu vivo a pessoa com deficiência há 51 anos, nasci na subida do Morro da Alegria, em Neves, em São Gonçalo. A minha mãe, mesmo sem estudo, fez eu fazer uma reabilitação digna, e o esporte surgiu na minha vida não para eu ganhar uma medalha para o Anderson, mas principalmente ganhar uma medalha para a sociedade. E aí a gente criar através da medalha as oportunidades, que é isso aqui que a gente está fazendo hoje. Você já conseguiu medir no teu coração a oportunidade, como você falou no começo aqui, que constrói a oportunidade para tua filha? Você fez uma virada de chave no estado do Rio de Janeiro, numa ideia, vamos criar, não foi só uma feira, foi um momento de resgatar a dignidade do carioca, do povo fluminense, na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. A chave foi virada. Você consegue assimilar essa responsabilidade que você fez na nossa sociedade? Isso agora eu estou falando como militante, nem mais como atleta. Anderson Lopes perguntando ao Marcos Salles, essa virada de chave de concepção no estado do Rio de Janeiro, ou você acha que ainda tem muito para fazer? Eu acho que está engatinhando, né? Eu acho que está engatinhando. Eu até um pouquinho tempo atrás, conversando com a minha esposa, Natália, ela falando, você sabe da tua importância com relação a isso e tal, e eu sempre, né, naquela tendência de falar, não, imagina, que é isso, né? Assim, às vezes me colocava, né, de uma forma... Aí ela falou para mim assim... É isso mesmo, Natália, você está certa. E a Natália falou assim, mas... Você não tem noção do que você fez, não? Pois é. Né? Conseguiu abrir uma subsecretaria para pensar a questão da pessoa com deficiência no Estado, empenhar recursos na proporção que você conseguiu empenhar. Você não tem, eu acho que você não tem a noção do que você fez, né? E aí... Só para o público que está em casa, depois desses acontecimentos todos... E aí aqui é botar o bate-papo em dia, né? Para você que está nos acompanhando ou começou a assistir agora, você está vendo o programa Mais Inclusão, a iniciativa aqui do Correio da Manhã e da TVC. Estamos com o Marcos Salles, presidente do grupo Correio da Manhã, falando de como surgiu a ideia do programa e dessa virada de página no estado do Rio de Janeiro com relação à luta por direitos, e a gente sabe que tem muito por fazer. E ele não ficou acomodado, e aí vai a pergunta, para até a pessoa se localizar. Teve uma ação política
no sentido de que falta realização no estado do Rio de Janeiro. Sim. Como é que surgiu a Subsecretaria de Cuidados Especiais? Então, o que acontece? No primeiro evento que nós fizemos, Anderson, quem era o presidente da comissão, né, o líder da comissão da pessoa com deficiência na Câmara, na LERJ, era o deputado Pacheco. Né? Márcio Pacheco. E, naquela época, o chefe de gabinete do Márcio Pacheco chamava-se Cláudio Castro. Sim. E aí eu lembro desse primeiro dia, foi lá o Márcio Pacheco, subiu no palco, falou e tal, e a relação foi muito positiva ali na época junto com o Cláudio. E aí depois o tempo passou, o Cláudio vira vereador, né? Depois o Cláudio vira vice-governador, e aí o Cláudio vira governador. E como vice-governador ele fez a abertura de um evento. Ele fez a abertura do evento, do terceiro evento. Forte abraço aí, nosso governador. E aí o que acontece? Quando ele assume para governador, ainda interino, ele era vice, né, do Witzel, e ele assume, né? Eu tenho um amigo que é anterior, ele basicamente praticamente foi um padrinho de casamento, né, meu e da Natália, que é o Nicola Miccioni, que é o secretário da Casa Civil. E ele me chamou para ser chefe de gabinete dele, do Nicola. E evidentemente que o Cláudio naquela época falou, não, vem, claro, quero você no governo e tal, não sei o quê. E aí eu fui viver uma coisa que eu nunca tinha vivido, uma nova realidade, eu nunca tinha vivido, eu sempre fui do mundo privado, né? E aí eu fui ser chefe de gabinete, eu fiquei lá... Da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Realmente era um negócio, para mim, completamente novo, diferente. E eu estava aprendendo lá dentro. Só que eu, de fato, não estava conseguindo meio que me situar ali dentro do negócio. E eu comecei, na verdade, olhando para tudo isso, olhando para todas as secretarias, eu falei, gente, está faltando aqui dentro o quê? Está faltando algo aqui, né? E aí, numa conversa com o Márcio Pacheco, falei, cara, está faltando aqui a secretaria. O Márcio Pacheco, na época, já estava até líder de governo. Já era líder, aí nessa época ele já era líder de governo, já não estava mais, Assembleia. Já não estava mais na comissão. E aí eu falei com o Márcio, Márcio, está faltando aqui uma secretaria da pessoa com deficiência, né? Já que eu sou chefe da casa, vamos montar pelo menos uma subsecretaria. Eu vou falar em off aqui. E eu, atrás do Marcos Salles, falei, Marcos, cara, vamos aproveitar essa pseudo-patentes aí. Agora o Cláudio já foi da comissão da pessoa com deficiência quando era vereador. O Márcio Pacheco também foi da comissão da pessoa com deficiência. E você lá na... E o mais me perturbando. Aí eu procurei o Nicola. Falei, Nicola, eu acho que podia fazer e tal, não sei o quê. Aí fizemos uma reunião, sim, né, grupo de trabalho e tal. Aí falei com o Nicola, falei com o Márcio, aí todo mundo, não, peraí, tem que ver e tal. Não, então faz o seguinte... Conversa lá com o Cláudio, se o Cláudio resolveu, eu falei, tá bom. Eu sentei lá com o Cláudio, falei com o Cláudio. Bom, conclusão. O Cláudio que ele está falando é o Cláudio Castro, nosso governador. E aí desses três, né, então eles deram a permissão de se fazer então a subsecretaria de Cuidados Especiais para colocar ela pendurada na Casa Civil. Porque para mim ela ia ficar abaixo da chefia de gabinete da Casa Civil. Eu tinha outras responsabilidades, tinha a rádio, tinha a IAUERJ e tal. Falei, bom, aqui vai ter uma secretaria, ok, eu cuido dela. Mas aí eles falaram, não, você vai ser o secretário que vai sentar lá naquela cadeira e você que se vire. A ideia foi tua. A ideia foi tua, você que se vire. Eu falei, tá bom, contanto que o Anderson Lopes seja o superintendente que vai me ajudar e vai sentar nessa cadeira para a gente começar a trabalhar. E aí um dia, era quase 1h da manhã, o Anderson com outros projetos, eu falei com ele, se você não for, meu querido, isso é verdade, não tem subsecretaria, porque eu não vou assumir aquele negócio. Olha, você que está em casa aí, você que é militante da causa em outros estados, no próprio estado, olha a responsabilidade que esse cara... meu amigo, me colocou. Eu lá desenvolvendo esporte para Paralímpico no estado do Rio de Janeiro, super empenhado, ele vai e me faz esse convite. O que eu fiz? Aceitei. E construímos uma nova história, né, Thales? Com certeza. Mais uma história. Mais uma história junto com a pessoa com deficiência. E aí, depois passou o tempo, aí eu saí da subsecretaria, voltei para o mundo privado, onde eu estou, que é na presidência do Correio da Manhã. Olha nós aqui. Mas aí, óbvio, estou aqui, o que a gente vai fazer? Um programa para a pessoa com deficiência. Mais inclusão. E aí a gente traz o Anderson para assumir esse desafio. Então, Anderson, o que eu quero te dizer é... muito obrigado por você fazer parte dessa história, estar comigo, me ajudando a cuidar disso. E o que eu posso te dizer é sucesso. E conte comigo para você fazer esse programa belíssimo. E aquilo que você precisar,
de abrir as portas, eu estou junto com você para que isso seja um sucesso e que a gente continue ajudando nessa luta aí pela pessoa com deficiência. Muito obrigado. Olhando aquela câmera ali, eu e você, você que está aí em casa hoje, a gente tem vários produtos, não é só o programa, a gente tem um editorial, a gente tem um jornal, Correio da Manhã, a gente pode dar oportunidade e dar muito mais voz, não só à pessoa com deficiência, mas o seu produto de acessibilidade e inclusão. A gente está fazendo aqui uma parceria para o programa ficar maior. Lógico que a gente precisa de muito parceiro. E como esse programa 00, do meu amigo Marcos Salles, a gente conta com tua audiência, com suas curtidas, com as suas republicações, para falar que existe hoje no estado do Rio de Janeiro e no Brasil um programa pioneiro que vai falar de você para você. E é aqui que a gente quer dar essa oportunidade. Nós estamos deixando aqui nossas redes sociais, nossos contatos. Para quê? Para que você possa participar, porque hoje está o Marcos Salles aqui e está o Anderson Lopes, mas amanhã pode estar você, fazendo aquilo que você mais gosta, a luta pelos direitos da pessoa com deficiência e da dignidade humana. Salles, obrigado pela oportunidade. Sucesso para você e vem continuar assistindo esse programa que eu tenho certeza que você vai gostar. Sucesso, meu querido. Medalha de ouro da comunicação. Parabéns. Estamos de volta com o programa Mais Inclusão, uma realização da TVC do Correio da Manhã. E a gente falando aqui de muita inclusão, muita acessibilidade, muita emoção nesse primeiro bloco, nesse primeiro programa. Eu costumo falar que é o programa 00, é um programa pioneiro para falar da diversidade humana, falar de coisas positivas, de astral e muitas das vezes desmistificar o tema e quebrar alguns paradigmas com relação aos direitos e à pessoa com deficiência, dar força para os familiares, instruir com informações, fazer valer os direitos e as leis. E para isso eu recebi esse convite para estar aqui coordenando, nessa bancada aqui, esse programa tão importante para a sociedade brasileira. Logicamente, isso não acontece assim sozinho, de uma hora para outra. Não é fácil estarmos aqui fazendo um programa de qualidade. O Marcos Salles, que estava aqui no bloco anterior, falou aí da iniciativa e do protagonismo que ele teve na questão de, não só na realização desse programa, o Mais Inclusão, mas principalmente numa virada de página no estado do Rio de Janeiro, na luta pelo direito e oportunidade das pessoas com deficiência. Mas para essa equipe estar bem formada, eu trago aqui um amigo, fera, um cara que sabe de direito das pessoas com deficiência, da luta e tem contribuído bastante para o crescimento dessa força, das pessoas que têm alguma dificuldade, não só no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Estou falando nada mais, nada menos do meu amigo Denis, que está aqui compondo a nossa equipe e vai estar se apresentando aqui para a gente. Fala, Anderson. Olha, obrigado pelo convite. Eu falo que é uma das melhores coisas da vida a gente ter amigos, né? Que os amigos colocam adjetivos e qualidades que às vezes a gente nem sabe se tem. Mas obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, estar fazendo parte desse projeto que a gente viu nascer lá atrás, né? Sim. Na verdade, isso aqui é fruto de uma semente que nós plantamos já há alguns anos. E é um prazer enorme estar aqui. Deixa eu me descrever. Vamos lá. Só para você, você que está em casa, antes dele se descrever, o programa vai ser assim. A gente vai estar batendo papo, você vai estar mandando informações aí, a gente vai estar fazendo pergunta aqui. O Denis, não só no programa, mas em tudo que o Marcos Salles falou anteriormente, ele é o cara lá por trás das câmeras, que faz acontecer e vai falar dessa responsabilidade com o nosso programa agora. Se descreve aí, Denis. Eu sou um homem branco de cabelos pretos curtos, barba bem curtinha, estou hoje com uma camisa social azul, né? Uma calça jeans, não dá para você ver, eu estou com uma calça jeans, e estamos aqui muito felizes, a alegria também está estampada no meu rosto. A gente tem o privilégio de trabalhar nessa área de inclusão há mais de 20 anos. Embora eu seja novo, 42 anos, eu comecei muito cedo. Fala da sua trajetória, para o pessoal te conhecer melhor. Eu sou de São Paulo, me mudei para o Rio tem 4 anos e
Me mudei para o Rio exatamente por causa dessa luta pela inclusão. Eu vim para cá para a gente poder trabalhar o projeto da Cidade da Inclusão, poder trabalhar o projeto da Universo da Inclusão. Então, eu vim morar, isso mudou minha vida literalmente, inclusive mudou meu endereço, né? Sim. Mas eu... Para nossa felicidade aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas eu conheci o Anderson lá atrás, já há muitos anos. Eu tive o privilégio de trabalhar na revista Reação com o Rodrigo Rosso, que é um dos nomes mais conhecidos desse mundo da inclusão, que promoveu por muitos anos a Reatec lá em São Paulo. Então, eu comecei ali como estagiário da redação. E aí a gente foi estagiário, passei a repórter, a editora, a gente foi trabalhando nesse meio. Aprendi tudo do pouco que eu sei, aprendi tudo ali. Depois, no decorrer da vida, a gente foi se especializando em algumas áreas. Então, eu trabalho muito na área de empreendedorismo. Então, assim, quando a gente fala em universo da inclusão, quando a gente fala em acessibilidade, garantia dos direitos da pessoa com deficiência, é importante, obviamente, falar do fator social, é importante falar da questão da equidade, mas é importante também que a gente trate isso como um mercado, que a gente lembre que por trás de um segmento existe consumidor, existem pessoas que estudam, que compram produtos, que trabalham, e aí eu tenho nesse tempo me especializado muito nessa linha de tratar como consumidor, de tratar como mercado, como segmento. A gente tem, para dar um exemplo aqui na casa, por exemplo, pegar aqui, Cazuza, um caderno de empreendedorismo. Cazuza aí é o nosso amigo produtor aqui também, do nosso trabalho, está atrás das câmeras. Cazuza, né? Tudo que você vê aqui é o Cazuza que faz. É o cara. Então, por que eu estou citando esse exemplo aqui? Aqui, por exemplo, a gente fala sobre questões de empreendedorismo. Então, isso é um produto do Correio da Manhã. Um produto do Correio da Manhã, que vem encartado, é distribuído. Isso é feito em parceria com o Sesc Rio. É feito em parceria com o Sesc Rio, que teve agora a Feira do Empreendedor, ou seja, um investimento muito grande no desenvolvimento do empresariado, porque gera emprego, gera renda e etc. Então, esse produto, para quem está nos assistindo aí, é um produto do Mais Inclusão também. Isso, exatamente. Estamos no grupo. Estamos no grupo, faz parte do processo. Então, uma vez por mês sai um caderno como esse aqui. Por que eu disse isso aqui? Porque assim, a gente tem essa veia de lidar com empreendedores. Então, nesses anos todos, eu fui desenvolvendo um projeto, um trabalho de fazer com que as empresas se tornem mais acessíveis. Então, a gente faz trabalho de palestra, de consultoria, de treinamento, de capacitação, para que empresas sejam... Desmistificar o tema, né? Desmistificar, porque as pessoas ficam, às vezes, até com receio de fazer alguma ação pensando na pessoa com deficiência como consumidor, por exemplo. Então, normalmente ele faz na loja, imagine uma loja de carro. Aí a pessoa quer fazer ali um café da manhã, uma coisa, ele fica até meio, será que vão achar que eu estou explorando, vão achar que eu estou me aproveitando? Ou, às vezes, faz uma coisa com um cunho muito social. E o social é importante, não estou dizendo que não é, ele é fundamental, mas o social ele é importante para a pessoa com deficiência, para a pessoa sem deficiência. Você tem diversos estratos da sociedade que precisam de ações sociais, né? A ação social, por si só, ela não pode ser um rótulo voltado para a questão da pessoa com deficiência. Então, neste tempo, acho que o grande diferencial, talvez aquele trabalho que eu faço que seja aquele que tem menos gente fazendo, é tratar a pessoa com deficiência como pessoa, na essência da palavra, e aí ajudar empresas, instituições, associações que querem recepcionar esse público e não sabem o que fazer com ele. Até porque o avanço da legislação tirou esse rótulo de portador de deficiência e bota a pessoa em primeiro plano agora. Exatamente, já foi PNE, né? Portadores de necessidades especiais. Depois, aqui a gente vai falar muito sobre essa evolução da legislação. Depois PPD, pessoa portadora de deficiência, e agora a sigla PCD, que é pessoa com deficiência. Eu tenho o privilégio de fazer parte, a OAB do Rio de Janeiro, ela tem uma diretoria, que é a diretoria da pessoa com deficiência, qual o nosso amigo Dr. Geraldo Nogueira é o presidente. Abraço, Geraldo. Eu tenho o privilégio de ter sido convidado por ele para fazer parte desta comissão, na coordenação de comunicação e eventos. Então, ali a gente faz muitos eventos e participa de muitas ações voltadas para a promoção e a garantia dos direitos da pessoa com deficiência. E o grande barato, Deni, você agora reportando a OAB e o nosso público que está nos assistindo, aqui vai ser um local também de muita informação. Então, muitas vezes você está desanimado dentro de casa, sabe que tem o seu direito e não está sendo cumprido. Aqui é o canal de comunicação. A gente quer usar o grupo do Correio da Manhã para promover e dar voz a todas as pessoas com deficiência e quem está com dificuldade também, correto? Claro. Por exemplo, imagine que você está com dificuldade lá na escola para ter mediador na educação para o seu filho, por exemplo. Que é lei. Que é lei. A lei determina que tem. Você pode entrar em contato com a gente. Vai aparecer aqui na tela a sua forma de contato. Você entra em contato com a gente.
É claro que nós aqui não podemos resolver o problema, mas a gente consegue fazer o meio de campo. Vamos criar oportunidades. Exatamente. Então, em alguns momentos, por exemplo, a gente pode acionar a própria diretoria da pessoa com deficiência da OAB. Você tem advogados especializados na questão e que são voluntários, que fazem um trabalho gratuito. Naquilo que envolver, por exemplo, o governo do estado ou a prefeitura, a gente tem condições de entrar em contato com a secretaria específica de cada área. Então, eu acho que esse é um programa que ele nasce para ser um facilitador e para ser um resolvedor de problemas. Eu fico muito feliz, Denis, até mesmo por saber que estou no teu hall de amizades. E é um programa de amigos. E você de casa é o nosso amigo. A gente quer estar junto de vocês nessa promoção de uma nova visão na luta de direitos da pessoa com deficiência. Chega só de bater na porta e receber, não. A gente está aqui para somar com vocês. Logicamente que a gente não tem varinha mágica, mas a gente tem o poder da comunicação. A gente tem o poder da medalha paralímpica. A gente tem o poder de estar do lado de uma equipe que quer o melhor para o estado do Rio de Janeiro, quer o melhor para o Brasil, e a gente quer fazer valer os direitos que você tem. E é esse o grande barato do surgimento do programa, né? Claro, assim, o principal amigo que nós temos que ter aqui é exatamente você que está em casa. Pois formador de opinião. Esse cenário bonito aqui, com todas as logos, aqui no meio. A ideia dele, hein? A ideia, a logo da ONU, né, de inclusão, etc. A gente tem o Cazuza. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 câmeras. Tem gente na produção, tem gente trabalhando na sede da TV Petrópolis. É um time inteiro produzindo material que é para você em casa poder assistir. Não, e a gente não pode deixar, temos que agradecer aqui a oportunidade, o grande mentor disso tudo, o nosso querido amigo Cláudio Magnavita, que é o dono, né, vamos falar assim, da grande marca Correio da Manhã, jornal centenário, que tenho certeza que daqui a 100 anos o nosso programa também vai ser centenário, né? Mas só falando coisas boas, mas a gente tem que cobrar. Nosso trabalho aqui, muito não só de mostrar coisas boas, mas a gente tem que mostrar as falhas para criar uma sociedade mais solidária, né? Sem dúvida. E assim, a gente quer reunir tanto as pessoas com deficiência e os seus familiares, mas também as pessoas que trabalham nesse meio, nesse segmento. Sim. Mas a gente não pode esquecer que quando a gente fala de uma TV aberta, por exemplo, como aqui da TVC, e depois um material que vai para as redes sociais, que a gente acaba falando com um público diverso. Então são pessoas que não têm nenhuma ligação com o universo da pessoa com deficiência, não sabem exatamente quais são os conceitos de inclusão, o que pode e o que não pode ser dito. O mundo ele anda até meio chato hoje, né? Sim, eu ia falar isso, chatão. Politicamente correto, etc. Porém, algumas coisas elas são importantes. Às vezes as pessoas erram pela falta de conhecimento, por não ter tido a oportunidade de saber, por exemplo, qual é o termo correto. Sem falar que os termos mudam muito. Então você vai numa loja, tem lá uma placa de um banheiro, escrito assim, ó, PNE. Está lá a plaquinha, porque é os banheiros para portadores de necessidades especiais. Antigos. Isso já foi correto um dia e hoje não é correto. E às vezes o dono daquela loja, o cara fez aquilo com boa vontade, né? Ele preparou um banheiro, ele fez a adaptação do banheiro, ele colocou a plaquinha bonitinha ali, mas ela está errada. E por que está errada? Porque ninguém falou para ele que estava certo. É claro que tem pessoas, e a gente não pode esquecer disso, tem aquelas pessoas que não se importam, que não ligam e querem continuar fazendo errado porque acham que isso não tem importância. E aí, para essas pessoas, nós estamos aqui para lutar, para bater de frente, para convencer de que, olha, é uma luta que é importante. Então, deixa eu entender aqui, o programa nasce para dar uma assessoria também, não só a iniciativa privada que quer mudar e está certo perante a lei, mas me deu um estalo aqui também. Você, prefeito, secretários municipais, vereadores de outros municípios do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, quer uma assessoria, quer um canal de comunicação, entre em contato com esse cara aqui, olha, que a gente vai estar fazendo o melhor para você, né, Denis? Sim, sim. Assim, as pessoas podem mandar para cá também os seus temas. Então, vamos dar um exemplo prático. Muita gente, às vezes, nos procura nesse trabalho de assessoria, de fazer com que a inclusão seja, ela possa participar da vida das pessoas. Muita gente liga perguntando assim, pô, eu tenho uma loja, eu quero deixar ela mais acessível, eu quero fazer com que o meu site seja mais acessível. Responsabilidade social, Responsabilidade social. E assim, o cara precisa entender que com isso ele vai trazer um cliente novo. E é um cliente que consome, o dinheiro dele vale exatamente o mesmo que todo mundo. E às vezes são dicas simples, são coisas que a gente pode ajudar. Então, se você tiver alguma demanda, alguma coisa, você pode trazer. Essa demanda talvez vire tema de um programa. Então a pessoa fala, olha, como é que eu faço para fazer com que o meu Instagram seja o mais acessível possível?
é uma dúvida das pessoas, a gente pode vir aqui um dia falar sobre isso. Olha, eu queria saber sobre quais são os termos corretos, como é que eu quero começar a fazer uma comunicação aqui para minha empresa, para minha instituição, na minha escola, no departamento que eu trabalho, mas eu quero escrever uma carta que seja correta. Quais são os termos que eu posso e os termos que eu não posso utilizar? Manda essa demanda. A gente transforma isso em pauta. Nós temos aqui um cara que entende tudo e daquilo que ele entende, mas que ele não quer ser ele a única pessoa a falar, ele vai convidar, vai trazer alguém que sabe falar. A gente usa a rede de conhecimento. Não é à toa que estamos aí, eu, Anderson, 35 anos na luta incessante por direitos da pessoa com deficiência. Eu costumo dizer que Deus me deu uma medalha paralímpica, não é para ficar guardada dentro da gaveta da minha casa, é para mostrar que aquela medalha é um instrumento, é uma chave para abrir novas oportunidades. Como surgiu o programa, o convite para estarmos aqui com essa equipe maravilhosa, fazendo o melhor para você. A gente não quer ficar aqui só de badalação, de falação. A gente quer construir uma sociedade mais igualitária. E essa é a oportunidade do programa que você está nos assistindo em casa, né, Denis? Sim, tem um exemplo que eu sempre dou, que as pessoas ficam pensando naquilo e aí depois no fim da conversa ele sempre vem perguntando, pô, você falou do programa, mas não trouxe a resposta, né? Você imagina o seguinte, você que está em casa, que não tem nenhuma ligação com esse universo da pessoa com deficiência. Imagine que você está no restaurante, encontrou uma pessoa com deficiência, ou você tem um comércio, a pessoa entrou ali, um cliente com deficiência, seja lá qual for o cenário, e encontrou na igreja, na escola, onde for. Algumas pessoas, por exemplo, isso foi um caso real, eu não vou citar os nomes aqui, mas uma personalidade, uma pessoa com deficiência muito conhecida no Brasil inteiro, a gente se encontrou num restaurante e tinha uma pessoa comigo que não sabia que ela era tetraplégica. Aqui também é programa de fofoca. E aí a pessoa chegou, cumprimentou, fulano, tal, o cara pegou, estendeu a mão. A pessoa não tinha movimento. Aí ficou aquela... A pessoa, exatamente, a pessoa fica constrangida, né? E ela falou, desculpa, eu não tenho movimento nas mãos, mas aí cumprimentou, tal, a gente foi almoçar. Foi uma coincidência nos encontrarmos ali, estava tratando de um outro assunto. Quando a gente saiu, estava lá a pessoa na cadeira de rodas de novo, esperando o carro chegar, e eu me despedia, e o cara que estava comigo fez o quê? Estendeu a mão de novo. Eita, eu também. É um hábito. Eu tenho uma deficiência na mão direita, então eu aperto com a mão esquerda, e eu já estou acostumado. E as pessoas ficam constrangidas. Aí eu sempre dou esse exemplo seguinte, quando chega, por exemplo, um cadeirante, imagina que você tem uma loja, aí chegou uma pessoa em cadeira de rodas. Você estende a mão, não estende a mão, o que você faz para cumprimentar? Porque as pessoas não conseguem ter nem naturalidade naquilo que ela vai fazer. E a falta de naturalidade é o que deixa a pessoa numa situação mais constrangedora. Pois é. Porque a deficiência é apenas um dos elementos. Às vezes você pode, por exemplo, ficar numa situação de saia justa com qualquer outro assunto. Você pode falar de um assunto político, por exemplo, que a pessoa tem uma linha política completamente contrária à sua e te deixa numa situação. Isso está muito normal no Brasil. Isso hoje você tem 50% de chance de passar por um problema desse na rua. Você pode passar para a estação comércio falando, por exemplo, de religião. Então são muitas as situações. Porém, as pessoas estão já mais acostumadas que se adequar a esse tipo de problema de relacionamento. Quando envolve a deficiência, as pessoas ficam mais constrangidas. Então, às vezes, ela não sabe nem o que fazer, ela não sabe como cumprimentar, ela não sabe como se despedir. Isso é ruim no relacionamento, isso é ruim no dia a dia, isso é ruim na escola, isso é ruim na igreja, isso é ruim no clube, isso é ruim se você tem, por exemplo, um comércio. E o programa, a equipe do programa vai prestar serviço para a sociedade também, é isso? Vamos. Você que está em casa, está no mundo agora da pessoa com deficiência, do idoso com dificuldade de locomoção, gerou alguma dúvida? Entre em contato com a gente. A gente aqui não é só um programa de bastidores com pessoas bonitas. E lembra que é TV, você pode gravar um vídeo com o seu celular, sempre com o celular deitado assim, você grava o vídeo com a sua pergunta e manda para cá. Vai aparecer aqui o arroba do programa para você poder entrar em contato, você entra em contato, manda a sua pergunta. Pode ser, falei do vídeo, porque o vídeo é divertido, você vai aparecer na TV, mas pode ser um e-mail, pode mandar um WhatsApp. Pode botar em voz também, no WhatsApp de voz, a gente está aqui para te servir. Eu acho que com o conhecimento que a gente acumulou, e agora não é modéstia, eu no mundo paralímpico já fui em várias outras nações, o Denis, como colocou anteriormente aqui, no mundo do conhecimento se aprofundou bastante, além de tudo um grande jornalista, né? E o Marcos Salles, que é o grande trator, que abre oportunidade. Esse grupo aqui
está para te servir. E essa é a grande oportunidade de a gente fazer algo diferente nessa sociedade, né, Denis? Se o programa, se ele não tiver uma aplicação prática, ele vira entretenimento. E nada contra o entretenimento. O entretenimento é bom, as pessoas precisam disso. Mas o objetivo do nosso programa além de entreter, de arrumar para você um conteúdo de qualidade, é também poder prestar um serviço que seja prático. Então a gente está aqui para tentar te ajudar a resolver problemas práticos do seu dia a dia. É uma escola que não está prestando um serviço adequado, você foi ao médico e não recebeu um serviço adequado, você foi a uma loja e não recebeu um atendimento adequado, seja lá qual for o problema, você manda para cá, a gente vai atrás no caso o Anderson, vai atrás de alguém que possa te ajudar. E o objetivo, que eu sempre digo, é mudar a vida das pessoas. A gente tem condições para isso. O tempo passa rápido, eu não sei se eu faço mais um bloco, tá tão bom aqui o programa, mas a gente tem que, novos rumos. Hoje, o empresário está em casa, quer nos apoiar, quer apoiar a causa da pessoa com deficiência, quer usar os nossos produtos, como é que ele faz? Vai passar aqui na tela um número de telefone, e aí você pode entrar em contato com a gente muito fácil. Você pode ligar para esse telefone, você pode mandar um WhatsApp para esse telefone, ou então por e-mail. Você vai mandar um e-mail, vai dizer, olha, eu estou assistindo mais inclusão, eu gostaria de ter mais informações, e aí a gente vai entrar em contato com você, vai entender qual é o tipo de produto ou serviço que você trabalha e ver como é que a gente pode adequar isso, inclusive dentro do nosso conteúdo. A gente precisa de apoio, mas mais do que precisar de apoio, eu acho que... Parceria, né? Quanto mais empresas demonstrarem interesse por participar de um segmento como esse, na verdade você não está apoiando apenas o programa Mais Inclusão, você está apoiando toda uma história de luta pela inclusão da pessoa com deficiência. E fazer parte de um movimento de luta é algo que agrega para qualquer marca, mas também é um papel social. Eu sempre digo que toda empresa ela tem uma função social importante a cumprir. É claro que o papel de uma empresa é gerar renda para o dono. Então, uma empresa é sim para ganhar dinheiro, ela está ali para gerar emprego para as pessoas, mas ela também tem que cumprir algum papel social. Sim. E apoiar a causa da pessoa com deficiência é uma causa importante, fundamental e urgente. Não deixe para amanhã o que a gente precisa, não é nem pode, o que a gente precisa fazer hoje. E aqui você vai ter um parceiro sério, de qualidade e um cara de renome. Imagina, a sua marca com a foto do Anderson Lopes, medalhista paralímpico. Só tem a ganhar com isso. A gente está à disposição. Você que está aí nos assistindo, né? A gente vai terminar esse programa, o Denis é essa figura maravilhosa, onde vai estar não só aqui na bancada, apresentando, entrevistando, vai estar nos bastidores, fazendo acontecer o programa e acontecer o produto, acontecer o Correio da Manhã, TVC, Mais Inclusão. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho, suas considerações finais, Denis, para esse público maravilhoso. Olha, prazer enorme estar aqui participando desse time. A gente vai se encontrar, Anderson, aqui todos os dias e espero encontrar você também todos os dias nos acompanhando aqui. Nos aguarde, mande suas sugestões e venha participar com a gente, mudar a história da inclusão nesse país. A gente conta com você para isso. Com você. Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.